Acho que o nosso convidado voltou. Cheguei. Vamos esperar, então. Olá. Boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, boa noite. Boa noite a todos. Estamos. Todo mundo, boa noite. Boa noite. Tranquilo. Boa noite. Maravilha. Então já podemos nos organizar aqui para começar. A Rafaela pode começar a gravação, por gentileza. Está nos ouvindo bem, Rubens? Estou. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Então, em nome do Fórum Popular de Cultura de Petrópolis, agradeço a sua presença, seu interesse em conversar conosco. Ficamos muito satisfeitos de saber que você leu e assinou a Plataforma da Cultura para as eleições de 2020. Esse documento ele foi criado aqui pelo Fórum Popular de Cultura, através de uma pré-conferência municipal de cultura que realizamos em setembro. O Fórum é uma instituição que foi organizada em 2018, quando a gente estava fazendo as pré-conferências da Conferência Municipal de Cultura, e sentimos a necessidade de organizar a sociedade civil para discutir as políticas públicas de cultura. A gente já tem o Conselho de Cultura, que foi instituído em 2006 e depois regulamentado na lei de 2010, que é a lei atual vigente, que inclusive está finalizando o seu período de 10 anos e vai ser revista agora. A gente está adiando a lei, a vigência da lei por mais um ano, porque agora em 2020 a gente não conseguiu fazer as audiências públicas necessárias para rever todo o sistema municipal de cultura, e, portanto, no próximo ano vamos fazer esse processo de renovação para criar o Plano de Cultura de Petrópolis, vigente de 2021 a 2030. Então, dentro da nossa plataforma de cultura, conseguimos organizar a maior parte das demandas do segmento e fizemos uma reunião agora no primeiro turno. Então, encaminhamos essa plataforma para todos os candidatos e aos vereadores que se interessaram. Tivemos resposta de alguns, vimos o vídeo em que a sua candidatura assina um compromisso com a plataforma, e agora, no segundo turno, fomos procurados pela Carol Cerqueira, provocando essa questão das candidaturas para o segundo turno. Nos reunimos, então, e decidimos convidar os dois candidatos. Imediatamente, a sua candidatura já aceitou, até porque a própria Carol já tinha levantado essa questão, veio procurar o fórum para a gente tratar de aprofundar as demandas da plataforma e o compromisso de cada candidatura, e, portanto, elaboramos em reunião uma lista de perguntas que foi entregue à sua equipe. Você sabe também que a cultura está passando por um momento muito delicado, que desde 2016 a gente perdeu o Ministério da Cultura, então, a nível tanto federal quanto estadual e a nível municipal, a gente passou por muitas dificuldades nos últimos anos relativos às políticas públicas de cultura. E agora, com a pandemia, o setor cultural também está com as suas atividades, muitas delas ainda estão completamente paralisadas, a gente não pode ter nenhum tipo de aglomeração ainda, em relação a teatros, a grandes shows, Algumas atividades estão voltando aos poucos, com uma lotação ainda muito pequena, os próprios cinemas estão voltando agora, e alguns shows em espaços públicos e privados, na verdade, como restaurantes ou lugares abertos, mas a maior parte das atividades ainda está fechada. Então, queremos te dar as boas-vindas aqui a essa reunião e começar fazendo as perguntas que foram enviadas. Vamos ter 2 momentos nessa reunião. No primeiro, a gente
conversa com você, respondendo as perguntas do fórum, e no segundo momento a gente vai abrir para a participação das pessoas aqui presentes. Então, a gente já está aqui com 19 pessoas que vão poder pedir a fala e fazer perguntas diretamente e também pelo chat. E queria, então, agradecer a Carol Cerqueira, que motivou aí esse encontro, a Rafaela Lisboa, que está gravando, ao Marcelo Moraes, que vai organizar as perguntas do chat, e a lista de inscrições. Rubens, então, em primeiro lugar, a gente queria saber quais são as propostas da sua candidatura para a cultura da cidade. Boa noite e obrigada. Boa noite a todos, boa noite, Nayane, boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado e podendo dialogar e conversar um pouco, né, sobre a nossa cidade, sobre a questão da cultura, sobre o momento que a gente está vivendo, né, que é um momento até bem inusitado, né, e exige da gente uma compreensão um pouco mais profunda, né, desse momento que a gente está vivendo como um todo. Mas eu acredito que, né, a gente precisa restabelecer com urgência um diálogo com todos aqueles atores que promovem a cultura no nosso município, né, que são os agentes culturais, que são as pessoas que pensam a cidade, que geram conteúdo, né, e que a gente precisa estar ouvindo, né? Eu acho que a primeira coisa é isso, a gente precisa urgentemente restabelecer o diálogo, né, e para isso a gente precisa se conectar novamente, né? Eu acho que houve uma desconexão total por parte da máquina pública, do poder público, né, com a sociedade civil organizada na área da cultura, ou seja, na área cultural. Então a gente precisa novamente se reconectar. Esse é o primeiro passo que a gente tem que tomar, porque senão, Daiana, né, a gente nunca vai conseguir avançar dentro do processo, porque, né, a gente acha que precisa ter uma representatividade maior, né, dentro desse processo de democracia representativa que a gente vive. A gente está no segundo turno, onde que existem duas candidaturas que se apresentam, e basicamente a gente tem que estar ouvindo, se reconectando com vocês, que são atores que são muito importantes, muito caros, pelo menos para mim, né, não tenho dúvida nenhuma, e quero muito poder restabelecer o nosso diálogo. Eu acho que a partir daí a gente passa a ter realmente uma possibilidade de, em cima da nossa história, em cima do que já foi produzido, né, tem um alicerce. Em cima desse alicerce a gente vai construindo, né? Eu acho que a gente não tem que partir nada do zero, não, né? Até mesmo porque, né, se a gente tem que fazer uma revisão do documento que está vencido já nesses últimos 10 anos, né, que é o Plano Municipal de Cultura, a gente vai estar fazendo o que tem que ser feito. Então, né, o importante é saber com quem vai estar fazendo, ou seja, deve ser uma preocupação grande de vocês, né, do meu lado, né, ou seja, quem é que vai estar por parte governamental dialogando com vocês e ter essa empatia, né, ter esse compromisso maior de estar sentando na mesma mesa, né, e esgotando as possibilidades. Então, eu acho que o primeiro é isso, acho que a gente precisa se reconectar, conversar, para restabelecer o nosso diálogo, né. Falar do plano da minha candidatura, né, qual é o meu plano para a cultura, é uma coisa muito grande, muito vasta, né, e muito subjetiva também, né. Eu não vou ter a prepotência de querer impor nada, né. Eu preciso estar reconectando. É isso. Não estou te ouvindo. Então, esse é o primeiro passo para a gente... Isso, agora... Peraí, caiu. Oi, está me ouvindo agora? Agora esse é justamente... Agora sim, vai. Esse é justamente o primeiro passo, então, para a gente poder conversar e reconectar a sua candidatura com a gente, né? Então, a gente gostaria de saber qual o conhecimento que você já tem
do Sistema Municipal de Cultura, e se você, então, se compromete, de fato, em realizar uma gestão compartilhada, né, que seja democrática, horizontal e transparente, em que a gente tenha, de fato, esse diálogo da classe artística, da categoria dos artistas e produtores com o governo, se você, então, se compromete com isso. Eu já assinei a carta, né? Eu acho que é muito isso, né? A gente vivenciou, né, muita coisa, né? Eu não sou nenhuma novidade, né? Então, eu vivenciei muita coisa que aconteceu na cidade nos últimos 20 anos. Então, a gente conhece, lógico, né, o Sistema Municipal de Cultura, o que tem de conteúdo, quais são as suas propostas, qual é o documento norteador que a gente tem que perseguir na execução das políticas públicas que estão contidas dentro dele. Às vezes a gente tem algumas dificuldades que faz parte de qualquer gestão, né, no sentido de ter momentos que você não consegue dar a velocidade que você gostaria. Né? Mas eu estou tranquilo em relação a isso. Né? Acho que o documento que foi construído há 10 anos atrás é um bom documento. Né? Ele precisa, na minha opinião, né, ser aperfeiçoado, atualizado, que é a coisa mais normal do mundo, né? E ser colocado dentro de um contexto atual, né, levando em consideração a conjuntura que a gente está vivendo, para que ele seja um documento exequível. Né? E é isso, tendo metas de curto, de médio, de longo prazo para serem cumpridas. Né? Eu acho que é importante a gente estabelecer essas metas. Né? E eu acredito que, né, a gente tem condições de construir um belo documento, né, a partir do ano que vem, com todos vocês, né, sentados na mesa, né, e com isso eu acredito que a gente possa legitimar, né, aquilo que está por vir e fazer com que seja um documento, né, que seja contemplado, todos estejam contemplados e que possa ser executado, né, dentro de uma realidade. Então, eu acredito que é muito isso. Né? Certo. Fala. E o que você faria diferente da atual gestão? Que, em termos de cultura, você faria diferente do que a atual gestão está fazendo? Eu faria tudo diferente, né? Basicamente isso. Né? Não dá, né? Não dá para... É até ruim, né? Responder uma pergunta dessa tão vaga. Olha só, a única coisa que eu posso dizer é que eu faria tudo muito diferente. Eu acho que eu já fiz diferente e ele também fez diferente de mim. Né? Então, são, digamos assim, como é que eu posso te dizer? Ideologicamente, as coisas são muito diferentes. Né? Então, a gente dá um peso diferente para as coisas que nós fazemos, né? Em todos os sentidos. Né? E no sentido cultural, é lógico que a gente vai dar um valor de acordo com a minha visão que eu tenho de cultura, e ele vai dar o valor que ele tem, da visão que ele tem do processo cultural que é gestado dentro de uma cidade. Né? Então, eu com certeza, como eu tenho valores muito diferentes desse prefeito, né, então, com certeza, a minha visão da cultura é totalmente diferente da cultura dele. Então, a minha execução, consequentemente, é o reflexo, né, do que eu penso, e os meus valores são totalmente diferentes dos valores dele. Então, eu faria tudo diferente, não tenho dúvida nenhuma. Não faria nada igual ao que ele fez. Eu não acredito em nada que ele produziu. Tem alguma coisa? Nada. Desculpa, fala. Certo. Tem alguma coisa que você faria diferente das suas gestões anteriores? Da sua última gestão, por exemplo? Tem alguma coisa que você gostaria de fazer diferente do que você já fez? Olha, eu aprendo com meus erros, eu acho que todos nós. Né? A gente reflete, né, em cima daquilo que a gente produziu na vida, e tem coisas que você se arrepende, tem outras coisas que você amadurece. Né? Uma coisa que eu gostaria de fazer que é diferente do que eu já fiz, né, é poder fazer com que a cultura seja gestada mais, né, a partir do conteúdo cultural oferecido pela própria cidade.
Às vezes, o que acontece é que a gente reproduz, muitas vezes, alguns tipos de modelo que são oferecidos para a gente sem a gente fazer uma certa crítica, né? E isso eu acredito que tenha sido um erro, né? Talvez assim, o peso que eu tenha dado a essas questões culturais externas que chegam de fora para dentro, né, tenha sido um equívoco meu, né? Hoje eu faço essa leitura. Eu acho que, né, ela precisa ser gestada a partir mais dos atores locais e, muitas das vezes, a gente tem que tentar equilibrar mais esse peso, entendeu? Hoje eu daria muito mais peso, e vou dar muito mais peso à construção coletiva a partir dos atores locais, do que nós temos. Às vezes, né, a gente pode até discordar, às vezes a gente pode até achar que a gente poderia ser melhor do que somos, mas nós temos que ser exatamente aquilo que somos, né? Temos que melhorar. Eu vejo muito isso, eu acho que eu tenha equivocado em relação a essas questões. Eu acho que o peso que eu dei àquilo que chegou, eu não fiz a crítica correta. Porque é isso, né? Às vezes você tem agendas culturais que são colocadas, né, festivais, e vai para fora, e a gente, às vezes, a gente vai absorvendo isso tudo sem fazer uma crítica. Ainda mais quando você está no governo, às vezes a coisa tem uma velocidade muito grande e às vezes você não consegue digerir aquilo que chega para você. Então você acaba aceitando, entendeu, Daniel? Então, Diana, você acaba aceitando as coisas e depois você já passou, você já está no outro ano, você já tem um outro orçamento, você não gerou nenhuma reflexão, né? E hoje não, eu faria muito mais a crítica daquilo que é colocado em cima da mesa como uma verdade. Eu mudaria isso. Fora essa questão, né, eu gostaria muito de discutir, já assinei também com vocês, a recriação da fundação, enfim, isso daí é a independência do ponto de vista administrativo, isso daí, com certeza, né, eu penso realmente em voltar, né, com a Fundação de Cultura. Mas tem algumas coisas que a gente precisa consertar, talvez, não sei, esse instante que isso daqui está tocando, eu peço para alguém atender para mim, né? Algumas coisas que a gente precisa consertar, que foi feita lá atrás, né? Essa questão de juntar cultura com turismo, né? A gente tinha Petrotur, mas a Petrotur estava falida naquela época. Era um cabide de emprego que eu peguei danado lá em 2001, então a gente teve que tirar. Aí acabei juntando, ficou, que era uma coisa que era para ser feita momentânea, acabou ficando. Enfim, a gente também precisa saber se a gente tem perna hoje, né? No primeiro momento é mais difícil você separar novamente, né? E seria bom separar, eu tenho essa visão hoje, né? Seria bom separar novamente, mas eu não sei se eu teria perna do ponto de vista financeiro para isso, né? Mas, enfim, uma coisa é você pensar o sistema, outra coisa é você realizar. Mas eu estou totalmente aberto a esse diálogo. Maravilha. Assim você até já responde uma das perguntas que é em relação à Fundação de Cultura, que a gente discute muito isso, tanto no Conselho quanto no Fórum. Então, vou te perguntar o que você faria com o Teatro Dom Pedro e com o Centro de Cultura Raul de Leone, que são os nossos dois mais importantes equipamentos culturais. Se você tem planos já para ambos. Não, acho que primeiro é ter que retomar as obras lá, né? Isso é muito importante, a gente tem que colocar isso num plano de ação de curto prazo. A gente tem que ser rápido, né, assumir a gestão, ver logo os contratos que tem que ser... Qual é o problema dos contratos? Parece que o problema só é de contrapartida do município, né? Então você tem que caçar no orçamento a contrapartida para você poder fazer o pagamento, liberar junto à Caixa Econômica as medições e poder chamar a empresa e começar a obra e criar um novo cronograma, né, físico-financeiro para a execução dessas obras. Entregou. E aí eu acredito que é isso, né? A gente sabe que a gente precisa estar discutindo esse Centro de Cultura, né? A gente precisa estar discutindo toda vez que quando a gente chega,
na administração ele está ocupado por alguma repartição pública que não tem nada a ver com a cultura. Aí a gente vai e devolve para a cultura. Aí daqui a pouco volta novamente por ocupar lá um espaço que não tem nada a ver com a cultura. Então, eu não sei, eu estou aberto à discussão. Eu, às vezes, fico pensando também, eu vou ser sincero, já pensei, uma vez ficou lá no Keller, lembra que virou a Fundação de Cultura lá na Keller? A Pita lembra, né? Lembra? Às vezes, eu acho que aquilo lá para o prefeito também, não sei, às vezes eu acho que já deu aquilo lá. Né? Não sei, eu já pensei em fazer o centro administrativo lá da Barão, pensando muito em sair de lá. Aí o centro administrativo, porra, eu não consegui desenvolver as ações, porque depois a gente perdeu a eleição, então que eu queria juntar todas as secretarias para produzir, desburocratizar, aquela coisa toda. Não consegui, porque eu também saí logo depois. Aí o centro administrativo perdeu um pouquinho seu sentido, que eu virou um cabidão de emprego louco, daqui a pouco pegou fogo de tanto computador, gente que tinha lá dentro. Eu não sei o que eu vou encontrar, mas a minha opinião é isso. Eu tinha que ter um centro administrativo, eu tinha que ter um gabinete administrativo, e, de repente, aquele espaço lá no Keller, a gente podia, de repente, pensar em botar lá para a cultura. Enfim, acho que seria interessante. Mas eu não sou o dono da verdade, não, gente. Entendeu? Estou aberto à discussão aí. É só mais uma coisa aí para colocar na mesa, para ser pensada, né? Possibilitar aquele espaço ali para outras coisas, que seja importante também para a economia criativa, enfim. Né? Tem muita coisa para a gente pensar junto aí. Certo. Mas, enfim, e você já pensou em retomar o programa Ciranda da Desculpa, eu não falei do teatro, né? Eu tenho que ver como é que está aquela obra, se está contemplando aquela parte. Lembra daquela parte de trás? Eu não sei se essa obra contempla a parte de trás. O anexo. Um anexo, isso, um anexo, né? E aí sim, aí tem que discutir com vocês, né? Porque aquele espaço ali, eu acho que deve ter pelo menos ali uns 300 metros quadrados. Né, e ele qualificado dá uma outra possibilidade lá para o teatro. Né? Exatamente. A obra está contemplando, sim. A obra está contemplando esse espaço do anexo. Tá. Claro, né? Tem que ver como. Sim, sim. A obra só tem que terminar. A gente precisa saber que tipo de obra que está sendo feita também. Né? Fala, desculpa, Diana. É o Natal Imperial que você falou, não foi? A gente... Olha, essa questão da CPI do... Eu perguntei da arte, mas se quiser falar da CPI, pode ir para a CPI, por favor. CPI, né? Veja bem, né? Eu quero criar novamente, né, uma separação entre o poder executivo e o poder legislativo. Que hoje, desculpa, mas a prefeitura se transformou no puxadinho da Câmara Municipal. Isso é muito ruim. Né? E a gente tem que, novamente, separar isso tudo. Né? Então, CPI, Natal Imperial, eu também, assim, eu sou totalmente favorável, tem que ter transparência, vai por aí fora, mas eu não queria me meter muito no negócio de Câmara. Eu apoio. Né? Mas também não estou aqui para ficar fazendo pressão. Acho que cabe também o Poder Legislativo pensar, legislar, enfim. Né? Eu não quero me meter lá porque eu também não quero que eles se metam aqui. Basicamente é isso. Né? Melhor assim. Certo. Então, eu vou te colocar agora 3 temas aqui das perguntas, que são o programa Ciranda das Artes, os pontos de cultura e a Petrópolis Film Commission. Você tem alguma proposta, algum pensamento sobre cada um deles? O que você andou pensando? Eu acho que a gente tem que preencher de conteúdos, né, o nosso Centro de Cultura, novamente. A Ciranda das Artes foi gestada lá atrás, eu acho que no nosso segundo governo. Né, o Film Commission, a gente tem que ter esse diálogo mesmo com a indústria de audiovisual e a gente tem que produzir. Né, acho que a nossa cidade assim, já é uma cidade que por si só já é um espaço interessante para a gente produzir filmes e tudo. Já produzimos muitos. É uma indústria importante, né? E estou totalmente... Acho que incentivos nessa área tem que ter muitos. Né?
E você falou dos pontos de cultura, né? Que eu acredito que a gente possa estar discutindo, né? Pontos de cultura a partir também da nossa diversidade cultural que existe na periferia da nossa cidade. A gente precisa estar discutindo cada vez mais a cultura periférica. E eu acredito muito, né, na diversidade cultural a partir do local onde que as pessoas vivem. Então, a gente fala da lona cultural, a gente fala do ponto de cultura, enfim. Não importa a nomenclatura que a gente está dando, né? Mas o importante é a gente estar produzindo um espaço cultural que garanta que essa gestação e até a própria gestão ela aconteça, né, pelos atores locais e que garanta, né, que a identificação cultural entre as pessoas que estão vivendo naquele lugar, né, possa estar sendo expressada. Então, eu acredito, cara, que independente da nomenclatura, a gente tem essa tarefa, que é uma tarefa, assim, um bom desafio, vamos colocar, né, de produção de espaços culturais que possam, de fato, né, estimular cada vez mais a presença dos nossos jovens e fazer com que essa expressão cultural coletiva, né, diversificada dentro dos seus bairros, possa estar acontecendo. Por exemplo, vou dar um exemplo, assim, que aconteceu, que a gente precisa retomar com urgência. Eu estive lá na Posse outro dia, né? A gente fez aquela Praça do Céu, que vocês conhecem, né? Foi uma chamada pública que teve no Ministério da Cultura na época da Marta, e o Strange, na época, participou dessa chamada pública e não deu tempo para ele poder executar, e isso acabou para a gente executou, era algo que tinha que ter sido feito e foi feito na época com uma comissão permanente de atores locais e tudo, né? Mas isso se perdeu. Eu fui lá, não tem mais nada. Está lá, tem um teatro que está lá, tem uma biblioteca, mas as pessoas não usam da forma como deveriam usar, porque não existe esse estímulo, não existe esse diálogo. A gente tem que aproximar cada vez mais esses atores também para esse debate. Esse debate tem que acontecer em todos os lugares, dentro da comunidade. Então a gente precisa respeitar também, né, a característica de cada localidade para essa produção. E a gente precisa estar ouvindo um pouco mais, né? Então, esse só foi um exemplo que eu coloquei, né, que é dinheiro público que está lá e não está tendo um sentido maior. Perfeito. Rubens, nos últimos 2 anos, pelo menos, quando a gente executou os editais do Fundo Municipal de Cultura, seguindo a Lei 6.806, a gente percebeu que a gente conseguiu fazer coisas incríveis com uma verba pequena. E que se esse recurso for aumentado e estimulado, a gente então consegue mobilizar a cidade inteira, né, com que cada bairro desse tenha uma produção própria, estimular as crianças e os jovens a estarem participando de projetos assim. Então, realmente é muito importante focar na descentralização. E, através do próprio Fundo de Cultura, a gente já consegue fazer isso em pequena escala, né? Que isso estimulado pode gerar grandes resultados. E a arte produzida em Petrópolis já tem circulado o mundo inteiro, inclusive, né? Pensando no cinema, na música, em uma série de outras missões desenvolvidas aqui. Então, já avançando nesse assunto que você puxou da descentralização, te pergunto duas coisas. A primeira, se você tem planos para o carnaval, né? O que você pensa do carnaval na cidade? E, em seguida, já, como que, além de descentralizar a produção cultural, como que a gente pode facilitar com que as pessoas que estejam nos bairros e nos distritos possam também se beneficiar das atividades do centro ou de um parque de exposições, né? Como que elas podem ter acesso, então, à produção cultural no centro da cidade? Bem, com relação a essa questão da descentralização, né, eu acredito que a gente tem que ter um pacto, esse pacto tem que estar reafirmado, talvez, nesse novo documento norteador, né, que vai ser produzido, onde que a gente possa estar garantindo um repasse para o fundo e esse recurso ele esteja sendo colocado e que esse recurso ele
ele tenha, digamos assim, uma execução, né, dentro dos projetos que são apresentados, né, que seja uma execução assim mais, digamos assim, mais determinada, digamos assim, dentro do orçamento, ou seja, dentro do orçamento vigente, entendeu? Aí, às vezes, o que acontece, que a gente tem que tomar certos cuidados, é que isso é de deixar recursos no fundo passando de ano para ano, onde que depois você fica com restos a pagar, e aí depois você ficando com restos a pagar com recursos no fundo, né, depois você acaba tendo que utilizar esse recurso, entendeu? Isso não é bom. Então, eu estou falando agora como gestor, né, eu sei como é que funcionam essas coisas, porque às vezes você fica, né, sem recurso nenhum. E aí, se você não tem recurso nenhum, você acaba captando aquele recurso e depois não devolve no outro orçamento. Estou sendo sincero, né? Então, eu acho que é interessante a gente criar projetos onde que, né, a execução seja um pouco mais rápida, que tenha prazo para execução, né, e que esse prazo possa estar acontecendo dentro do exercício financeiro. Isso ajuda muito. Mas isso é uma discussão, entendeu, administrativa, né? Não é para a gente ficar falando aqui. Eu acho que o importante é isso, a gente garantir o recurso para a descentralização, que todos os projetos, a partir do fundo, né, que o fundo nada mais é do que uma gestão participativa, que a gente está querendo fazer, não é isso? Basicamente não é uma gestão participativa, é isso. E garantir que Sim. a gestão participativa tá acontecendo de fato. Então, a gente pode botar lá o recurso, mas garantir que essa gestão participativa esteja realmente acontecendo. Às vezes não pode ficar com o recurso lá parado por causa de um projeto que não anda, aquela coisa toda, que foi pelo edital, foi que ganhou, tá ótimo, maravilha, mas tem que estar acontecendo, entendeu? É isso que eu faço questão de colocar. E que a gente possa estar produzindo cultura em todos os espaços. Agora, com relação à parte, como você colocou, né, das pessoas que estão lá na periferia, para você garantir acesso à cultura, né, a partir de eventos e entretenimento no centro da cidade, né, o que a gente precisa fazer são circuitos interessantes que produzam cultura e entretenimento no centro da cidade, garantindo acesso a todos de forma democrática. Tem gente que não tem dinheiro para consumir cultura, a gente tem que perceber isso, tem que garantir a cultura para as pessoas de forma democrática, como um direito. Isso aí é algo que precisa estar cada vez mais na nossa pauta. A gente tem que pensar muito nisso, como que a gente vai estar fazendo isso. E não ficar, de alguma forma, produzindo cultura só para a elite, né? Para aqueles que podem consumir, ou para aqueles que acham que é uma elite pensante que não percebe que a cultura tem várias dimensões. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. A gente tem que parar a pensar como que a gente vai garantir o acesso à cultura, né, de qualidade, de bom conteúdo para essas pessoas todas, né, da periferia da cidade. Mas eu acredito que a gente tem que fazer realmente um circuito cultural. Esse circuito cultural ele tem que ser feito por várias mãos, né, e tem que garantir esse acesso. Eu penso muito também, né, nessa questão que eu vejo hoje em dia, né, relacionado muito com a música, né? A música ela precisa, né, ser garantida, né, como uma expressão da arte, né, que possa estar gerando, né, esse encontro maior e, a partir dela, outros desdobramentos importantes. Né? A gente pode estar fazendo muita coisa. Por exemplo, eu não sei o que vocês pensam em relação ao solstício, né? Eu praticamente me apropriei do solstício no último governo, né, como se fosse algo quase governamental, misto, sei lá, não sei. O João pediu ajuda, a gente deu todas as ajudas para ele. Eu gostaria muito de voltar com o solstício, acho que foi bom para a cidade. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu penso em voltar, né, e ter realmente ali já a garantia de um movimento, né, interessante do ponto de vista cultural. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu gostaria de... Eu penso muito nisso. Eu acho que gerava música de bom conteúdo. Eu gostei. Maravilha. Que valorizam os artistas locais são importantes, e a gente aqui trabalha também em coletivo, né? Um favorecendo
os projetos dos outros. Em relação aos termos administrativos, você não precisa se preocupar e pode falar com a gente, porque a gente aqui no fórum, a gente está justamente também cada vez mais destrinchando como funciona isso internamente. A gente lê Diário Oficial, vê Portal da Transparência, né? A gente descobre esses funcionamentos. Inclusive, a gente está nesse momento com um grande desafio burocrático e técnico, que é a execução da Lei Aldir Blanc, né? Você deve estar acompanhando, a gente conseguiu aprovar no Congresso a distribuição do Fundo Nacional de Cultura para estados e municípios. Petrópolis está recebendo R$ 1.900.000, que é algo inédito, né? Também essa transferência fundo a fundo. E para a gente executar isso, o Fórum tem acompanhado item a item, então estamos sabendo de todos os trâmites para liberar o recurso. Então, estamos aqui ansiosos para que tudo dê certo, porque até então temos até dia 31 de dezembro para isso acontecer. Então, já estamos quase chegando no final das perguntas escritas, para a gente poder abrir para a última rodada de falas. Né, você falou um pouco sobre a questão da cultura e do turismo, né, que é uma das nossas perguntas, se vale a pena separar, juntar, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre isso também, e em seguida já te pergunto se você já tem um nome para a cultura, o que você tem pensado, então, nessa questão da gestão. Não, essa questão da gestão, se de fato você quer voltar com uma autonomia, com uma fundação, se ela vai estar ligada ao turismo ou não. Eu acho que talvez a gente tenha que fazer em duas partes. Eu venho vendo isso, porque num primeiro momento, né, as informações que a gente tem, do ponto de vista da organização administrativa, sem querer ser chato ficar falando de administração, mas do ponto de vista da organização... A gente gosta, pode falar. Não, eu também gosto, mas acaba consumindo demais. Eu me comprometi comigo mesmo que nesse mandato, porventura eu ganhe a eleição, eu quero estar muito mais presente na ponta, quero estar muito mais presente na vida da cidade do que cuidando só da administração, porque senão você se transforma em síndico e faz só um papel de gestor. Eu não quero ser só um gestor, eu quero poder participar de uma governança maior. Enfim, mas voltando aqui à parte assim, que é necessária, a desorganização administrativa me parece que é muito grande. São as notícias que chegam para mim. Isso do ponto de vista da execução orçamentária, do ponto de vista financeiro. Existem assim, uma falta de evidências processuais muito grave. Muita coisa que foi paga sem processo, vai para fora. As pessoas vão falando com a gente. Existe realmente uma certa desorganização do ponto de vista administrativo. Então, talvez a gente tenha que fazer, como eu falei, em dois pedaços essas mudanças. Talvez a gente vai ter necessidade, no primeiro momento, de fazer uma reforma administrativa, enxugando a máquina, ou seja, mantendo a cultura com o turismo, e outras secretarias fundidas para a gente poder diminuir o número de secretarias e garantir, digamos assim, o tamanho da máquina de acordo com o tamanho do orçamento, e talvez num segundo momento a gente possa pensar junto como que a gente pode separar novamente a cultura do turismo com calma, num segundo momento, depois que a gente garantiu que a execução orçamentária esteja mais ou menos de acordo com a receita que você vem adquirindo ao longo do ano. Então, esse descompasso tem que ser repensado. Parece que o descompasso é muito grande entre receita e orçamento, então a gente precisa segurar um pouco. Vamos ver como é que vai ser o desdobramento a partir do dia 30 de novembro, como que as coisas vão se dar, enfim, não sei quem vai ganhar a eleição, mas se porventura a gente ganhar a eleição, a gente vai ter que montar rapidamente uma transição para se apropriar desses números todos, para poder entender como que tudo se encontra. Então, eu acho que talvez tenha que ser em dois pedaços. No primeiro momento, recria a fundação, a gente senta de forma democrática, discute, bota números na mesa, já que vocês também estão
estão cada vez mais se debruçando em cima dessa parte administrativa, né? É bom. E em cima da nossa realidade orçamentária, a gente pensa com o maior prazer. Tá? E com relação ao nome, eu não tenho nenhum nome assim já definido, não. Tá? Tá ótimo. E qual que é a sua opinião sobre a criação de uma lei municipal de incentivo à cultura que dê desconto do ISS e ou do IPTU para os projetos culturais, né? Benefício fiscal de empresas localizadas na cidade que possam descontar e ou IPTU para projetos culturais? Eu acho ótimo, fantástico, né? A gente criou essa lei, inclusive, né? A Selma participa diretamente, outros atores também. Estou totalmente aberto a isso, sem problema nenhum. O que eu acho que seria interessante, de repente, a gente poderia pegar alguns modelos que têm, digamos assim, financiamento pelo fundo, né, que é um financiamento misto de recurso público e recurso privado, né? E a gente poder pensar como que a gente pode captar recurso pelo fundo e como que você pode também fazer o desconto do ISS, do IPTU, das empresas que participam diretamente da produção cultural. Então, são dois modelos que a gente precisa só se aprimorar. Por exemplo, o FUNCRIA, ele capta recurso fora, joga dentro do fundo, já de forma carimbada para um determinado projeto. Ou seja, você apresenta um projeto via FUNCRIA e esse projeto capta recurso e o recurso que chega já é para a execução daquele projeto específico. Isso é um modelo que eu estou falando. E o outro é você fazer um outro desconto, como é feito, né, pela lei que permite isso, mas você mensurar isso, às vezes, é ruim. Você não consegue mensurar, aí a lei ela não é execuível, então vale a pena, de repente, a gente revisitar a lei, né, e tentar fazer com que essa lei, ela, de fato, seja uma lei mais aplicável. Eu estou aberto a essa discussão. O modelo do FUNCRI, vocês conhecem? Alguém conhece esse modelo? Eu acho que vale a pena a gente discutir essa questão do incentivo, né, do ISS e do IPTU, talvez, né, direto com repasse, né, direto para o Fundo de Cultura para financiamento de determinado projeto. Por exemplo, vou dar um chute aqui para vocês entenderem. Uma empresa tem que pagar R$100 mil de ISS por mês. Estou chutando aqui. Aí o Fundo de Cultura, pelo Fundo de Cultura, né, um ator cultural, né, ele apresenta ali um projeto que custa R$10 mil. Então, na hora que a pessoa for pagar, o empresário for pagar os R$100 mil de ISS, ele paga 90 mil para a prefeitura e paga diretamente R$10 mil para o Fundo de Cultura, de forma carimbada para financiar aquele determinado projeto que foi apresentado. Até vocês entenderem? O FUNCRIA funciona assim. De repente, sim, claro. É mais viável. É só questão da gente discutir. Sim, facilita porque não precisa que tenha uma comissão dentro da prefeitura para aprovar os projetos, né? Tem todo um trâmite ali, contábil, então, que pode ser facilitado. Isso, tá ótimo. Exatamente. Das perguntas que você mesmo já falou, Rubens, sobre a questão dos restos a pagar. A gente tem uma preocupação, porque sim, esse ano com a pandemia, a execução do fundo, de fato, atrasou, né? A gente está ainda fechando pagamentos do edital de 2019, que tinham ficado impossibilitados de se realizar, porque eram contratações de eventos presenciais, e a gente está com o edital do fundo de 2020 ainda em análise, ainda não saiu nem o resultado. Como vai juntar com a Lei Aldir Blanc, que vão ser mais uns 300 projetos, pode ser que o pagamento dos projetos do fundo atrase e entre nos restos a pagar da próxima gestão, em janeiro. Então, a gente queria saber se você se compromete, que uma vez ganhando a prefeitura, em executar o mais rápido possível o pagamento dos valores do Fundo de Cultura que ficarem nos restos a pagar em janeiro. Assim que entrar, já garantir, então, esses pagamentos. Com certeza. Eu faço questão sempre de ser sincero, eu não sei qual é o valor, né? E eu não sei se daria para pagar na plenitude dentro do mês de janeiro. Mas, com certeza, nós vamos tentar pagar todos os restos a pagar para a classe artística, que já sofreu tanto nessa pandemia.
todos os recursos de resto a pagar em janeiro. Isso daí vocês podem contar com a gente. Não tem, comigo, com a maior boa vontade, não tem problema nenhum. Mas o importante é a gente ser sincero. Se eu não pagar na totalidade, né, a gente tem que pagar, sei lá, em 1, 2 vezes aí, mas com certeza eu acho que a prioridade de vocês é muito grande, porque a Carol mesmo já me falou da dificuldade de vocês, né, e já empurraram com a barriga esse negócio há muito tempo, vocês têm que receber logo. Né? Vou tentar ao máximo pagar tudo já em janeiro, realmente. Esse edital é de 270 mil. A gente está lutando para que a Fazenda atual deposite na conta do fundo, então pelo menos já vai estar lá direcionado, né? E que todos os projetos selecionados sejam empenhados ainda em 2020, para pelo menos ter essa garantia, já está carimbado esse recurso, né? E provavelmente, se isso der certo, seria só executar, então, a verba que já vai estar no Fundo de Cultura. Então, para finalizar, se você propõe facilitar a liberação das autorizações de eventos culturais na cidade, né? Nos últimos anos a gente teve muitos problemas com isso também, e aí volta até a questão do carnaval. Teve um ano que a gente praticamente não teve carnaval na cidade, por conta da dificuldade de liberar os blocos e shows de rua, né? Então, se você tem alguma proposta nesse sentido, para facilitar a realização dos eventos culturais em espaços públicos pela cidade. Pô, Diana, eu não quero ficar criticando a atual gestão, não. Mas isso daí foi uma vergonha, né? A pessoa, né, tinha como objetivo quase impedir a manifestação cultural espontânea das pessoas, pô. Isso é uma loucura, cara. Entendeu? Isso, pô, não existe, né? Nossos governos sempre tiveram esse compromisso de garantir a liberação, a organização, né, a estrutura, o apoio, o suporte. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. E não ficar empurrando com a barriga, ou então querendo impedir que as pessoas possam fazer as suas manifestações culturais. Isso é muito ruim. Claro que podem contar comigo em relação a isso. Está aberto aí para a pergunta, que eu acho que é melhor, né? Acabou. Maravilha. Então, vamos abrir para perguntas. O Marcelo está organizando aqui as inscrições. Então, quem que é o primeiro a falar? Tem 2 minutos para cada fala. Primeiro a falar é Yara Rocha, representante aí da Ponto de Cultura Língua de Trapo. Yara, por favor. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Diana. Boa noite a todos, todas e todas. Boa noite, Rubens Bom Tempo. Que bom poder estar aqui nessa reunião aberta com a cultura. Eu, como o Marcelo falou, represento os pontos de cultura da nossa cidade. Para nós é muito importante garantir, sim, a nomenclatura. Por quê? Porque os pontos de cultura do programa Cultura Viva virou, a partir de 2014, política de Estado. E a gente, a partir da pré-conferência municipal, a gente começou a criar, já estamos com uma carta, com 15 grupos que se autodeclaram pontos de cultura na nossa cidade, e a partir disso a gente vai começar a dialogar mais diretamente, uma vez que a gente tem uma representação na cadeira, uma cadeira no Conselho Municipal de Cultura. E a pergunta que eu te faço, Rubens, você acha possível, como aconteceu um diálogo na época do governo do Paulo Mustrange, e ele recebeu muito bem essa proposta, que foi fazer um convênio com os pontos de cultura para que a gente pudesse atuar concomitantemente nos distritos, municípios, a partir de um diálogo entre a cultura e a educação. Nós fomos a muitas escolas onde nenhum projeto cultural conseguiu chegar. Então, para nós é muito importante garantir essa nomenclatura, sim, pontos de cultura, criar esse diálogo direto com o poder público e garantir também o fomento dos pontos de cultura. Por isso, conveniarmos os pontos de cultura que já fazem arte e cultura nos seus territórios há muitos anos, como a Companhia Teatral Língua de Trapo, que desde 2009 foi reconhecida pelo então Ministério da Cultura. Essa é a minha pergunta. Yara, eu não vejo problema nenhum, né, em você, né,
garantia não só a nomenclatura, mas também os convênios. Eu acho que o mais importante é a gente, dentro do Conselho, estar discutindo, né, conteúdo cultural, né, a interação cultural, né, e eu acredito que, a partir disso, Yara, eu não vejo problema nenhum. Pelo contrário, eu acho que vale a pena cada vez mais, né, a gente, se a gente quer realmente fazer a democracia de alta intensidade na nossa cidade, né, viver essa democracia, nada melhor do que a sociedade civil organizada, em todos os seus setores, no setor cultural não pode ser diferente, possa estar assumindo todos os espaços de cultura da cidade. Né? E todos os espaços de cultura eu coloco também, incluo também todos os espaços públicos que não têm cultura, que seja preenchido pela cultura e pelo conteúdo cultural. Né? Que tomara que isso seja feito pela sociedade civil organizada, não por um governo, não por atores governamentais. Então, eu acho ótimo, não tem problema nenhum a gente fazer esses convênios, né, e que você garanta a execução, que possa estar cumprindo as metas, né, que a gente possa estar garantindo qualidade cultural. Eu não vejo problema nenhum. Pelo contrário, é bom. Maravilha, muito obrigada, Rubens. Espero que estejamos juntos a partir de ano que vem. Próximo inscrito aí é o Guilherme Barcelos. Olá, boa noite, Rubens. Boa noite a todo mundo, todos os presentes. Sou Guilherme, né? Fui conselheiro da cadeira de cultura de rua e a gente, nesse último período, não tivemos muitas atividades na cultura de rua, apesar de ter a roda cultural do CDC, que eu não sei se o senhor conhece, mas que acontece há 8 anos, todas as quintas-feiras, agora não por conta da pandemia, mas aconteceu durante 8 anos, todas as quintas-feiras, na frente da Câmara de Vereadores, uma reunião de jovens muito grande, né? Sempre com a presença maciça da juventude petropolitana. Também a gente construiu depois disso, também no seu mandato, no seu governo, as Roda Viva, né, que eram umas edições especiais da Roda Cultural do CDC, e construímos 2 festivais de cultura urbana, que o segundo, inclusive, sendo um dos maiores do Estado, que já aconteceu no Estado, na Praça da Liberdade, que reuniu mais de 20 mil pessoas nos 3 dias de execução. E depois disso a gente realmente não conseguiu mais ter diálogo, né, e não conseguimos mais produzir a cultura de rua da maneira que deveria, né? Então, assim, a gente conseguia descentralizar a cultura através de rodas vivas, indo para as comunidades, indo para outros bairros da cidade e ampliar ao máximo essa juventude. Então, gostaria de saber como que o senhor se comprometeria em estar abrindo diálogo com a cultura urbana, entendeu? E se sabe muito do que a gente fez e que pode ser feito aí para essa juventude, que em grande maioria periférica da cidade. Guilherme, eu acho que eu já dei todas as demonstrações para vocês, né, que a gente tem digamos assim, uma história, né? E você lembra que em 2013, né, quando eu encontrei com vocês lá na Praça da Águia, em frente ao Centro de Cultura, né, tudo que eu queria era poder entender aquele movimento cultural que estava acontecendo, né? E eu tentei por várias vezes pedir para o secretário de Cultura, e o secretário de Cultura naquele momento não conseguiu compreender muito bem o que eu queria. A gente trocou o secretário de Cultura para poder dialogar com vocês. Aí depois a gente fez a OCA, foi o primeiro passo de, digamos assim, conexão que a gente fez, né, de todo o movimento cultural de rua que vocês estavam fazendo ali com o poder público, ou seja, a gente começou a legitimar, né, toda a expressão cultural que vocês faziam ali, né, e depois da OCA a gente começou a abrir o Centro de Cultura e começou a permitir e querer cada vez mais que vocês pudessem se apropriar do Centro de Cultura. Né, e a partir de então eu acho que a gente conseguiu construir algumas coisas que foram interessantes, né? E é uma pena que o primeiro ato do prefeito atual foi colocar o ônibus, né, de monitoramento urbano, né, e
impedir a expressão cultural das pessoas, a manifestação de quem é quem ali, né? Foi lamentável. E eu só posso dizer que isso representou um grande retrocesso, na minha opinião, e implantou ali o medo, a repressão, e acho que foi muito ruim. Então, você já me conhece, sabe como que eu quero trabalhar, né? A gente quer apoiar cada vez mais os movimentos culturais de rua, a gente quer permitir que as pessoas se apropriem da cidade de uma maneira legítima, e tenho certeza que esse vai ser um novo desafio para a gente, cara, não tenho dúvida nenhuma, pode contar comigo. Grato aí. O próximo inscrito é o Eli, que é da Barude Produções e está na 2ª Secretaria do Conselho Municipal de Cultura. Eli, por gentileza, querido, fica à vontade. Oi. Boa noite, prefeito. Boa noite a todos e todas. É com muito orgulho que a gente participa dessa live hoje, porque a gente entende a sensibilidade, acompanha há muitos anos, desde a reinauguração do Teatro Dom Pedro, 2003, o qual o senhor é preocupado com essa pauta. E eu, como comissão de obras, eu estou representando as artes cênicas do Conselho também, a gente tem tentado fiscalizar e está com muita dificuldade de entrar nos equipamentos. O Teatro Dom Pedro, a gente consegue conversar com o INEPAC, bombeiro e fã, mas não consegue entrar no próprio Teatro Dom Pedro. Na sua época, eu pude acompanhar com o Cláudio toda a obra, né? Percebemos como foi a lisura, né? Que foi pelos royalties na época e foi feita uma restauração Art Deco maravilhosa lá. E hoje a gente está impedido de entrar no Teatro Dom Pedro para acompanhar o mínimo da obra. Independente do Covid, né? O Centro de Cultura e o Teatro Dom Pedro estão fechados bem antes do Covid. E a classe foi prejudicada com isso, porque antes da licitação começar em julho, o teatro foi fechado em março, sem informação da classe, a pauta cancelada, muitos prejuízos, enfim. Não quero ficar lavando roupa suja aqui. Mas a minha pergunta é em relação ao Covid, que estava dentro da nossa pauta, né? Como que a gente pode retomar de uma forma sincera, calma, né? E real para nós, com essa reabertura que o senhor já falou do teatro e dos centros culturais, que não são só do centro, mas citou também o Céu da Posse, muito bem, e outros centros que existem por aí. E além disso, eu queria perguntar o link de cultura e educação, que nos é muito caro, o que a gente pode fazer para fomentar ainda mais esse link, né, que anda junto, né, a cultura e a educação, acreditamos, e, mais uma vez, muito obrigado por você estar disponível essa noite conosco. Obrigado, Lino. Eu acho que é isso, né? A gente tem que fazer um corte, né? A gente tem que começar dia 1º de janeiro mostrando que a gente vem para fazer diferente, né? Então, a gente precisa se apropriar novamente de tudo, e rapidamente, a gente precisa ir lá no teatro, ver o projeto, ver o processo, como que anda. Aquilo que eu falei, a gente tem que ser gestor em cima daquilo que está ali, né? Mas, com relação a essa questão da Covid, que é a tua pergunta específica, né? Veja bem, eu fiquei muitos anos afastado da medicina, né? Eu sou médico, né? Minha formação, né? Fiquei muitos anos afastado da medicina. E, em 2017, eu resolvi voltar a clinicar. Eu fiz uma pós-graduação no HU, aqui no Fundão, né, médica. E depois eu fui para a cooperativa de médicos, nossa, né, que é a Unimed. Fui lá, tive uma enfermaria, e depois, né, eu acabei indo para a direção médica do hospital. E estava vivendo otimamente bem, tudo certo, até eu vir a pandemia, né? E a pandemia veio exatamente quando eu era o diretor médico e tive ali que assumir toda a responsabilidade técnica do hospital.
na construção de fluxos, na construção de protocolos, né, na organização interna do hospital, né, e junto com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, junto com os colegas, né, tive que fazer um esforço enorme para poder, na verdade, dentro do Hospital Unimed, criar 2 hospitais, o hospital que já existia e o hospital separado dos pacientes com suspeita ou com diagnóstico confirmado de coronavírus. Então, foi uma experiência muito forte que eu vivi, né, muito inusitada, né, mas foi muito rica. E eu acredito que essa experiência que eu adquiri, né, ela me credencia a ousar, a retomar a cultura, né, boa parte da atividade econômica da cidade, a partir do momento que a gente tem capacidade de promover um diálogo que gere consciência coletiva na cidade do papel de cada um durante uma pandemia, que já virou endemia, né, o vírus está aqui entre a gente. Então, eu acredito que eu tenho essa condição, né, técnica até de falar para vocês que, na medida que a gente construa realmente uma consciência coletiva, onde que eu seja o guardião de você e você seja o meu guardião da minha saúde, eu acho que a gente consegue demonstrar que, né, a máscara tem que existir, que o distanciamento social mínimo tem que ter, que a etiqueta correta na hora que você tosse é necessária, você está fazendo, lavar as mãos é um grande avanço, e mostrar, né, que a gente tem que ter humildade, perceber que a gente não sabia nem lavar as mãos antes da pandemia, né? Muita gente tem técnica para lavar a mão, a gente não sabia. Eu estou falando como profissional de saúde, né? Muita gente não sabia nem como utilizava a máscara. Então, são, digamos assim, são avanços que a pandemia produziu, né, do ponto de vista de uma nova mentalidade, do cuidado que você tem que ter com o outro, né, para você também ser cuidado pelo outro. Então, isso daí, eu acho que o grande erro desse governo não foi produzir essa consciência, esse debate, né. Você viu, várias vezes, né, a Guarda Municipal, né, a Guarda Civil Municipal, indo lá, junto com o fiscal, multando o estabelecimento, sem produzir nenhum tipo de cuidado em gerar um debate mais profundo, né, em gerar realmente um conteúdo maior na produção desse debate. É uma pena, que eu acho que a gente perdeu muito tempo, eu acho que a gente poderia ter hoje uma cidade realmente segura do ponto de vista sanitário, a gente já poderia ter avançado em muito na reabertura de muitas coisas, muitos espaços culturais, mas infelizmente não houve esse debate, a consciência que foi gerada foi muito pouca. Tanto é que o prefeito produziu um Corona Fest, né, com uma aglomeração enorme lá no Itamaraty sem máscara. Então, se o cara é prefeito, né, que tem que dar o exemplo, né, diz ele que fez uma opção em salvar vidas, dar um exemplo como aquele, então a gente perde até a referência, entendeu? Então é muito ruim. Eu acredito que, né, eu tenho essa capacidade. Eu tive, de fato, de verdade, coronavírus, né? E foi muito difícil. Eu fui internado, fiquei 4 dias no oxigênio, foi difícil, tive 70% de lesão pulmonar. E acredito que eu já vivenciei os protocolos, não só como médico, mas também como paciente. Obrigado, Rubens. Obrigado, Eli. Bom, agora eu que me inscrevi. Rubens, assim, são algumas questões, uma que você até já deu uma pincelada antes, que é sobre a potência que a música tem na cidade, e não só como manifestação cultural, mas como fator até econômico, né, promotora do desenvolvimento aí, já que vários eventos e casas, né, e negócios podem funcionar a partir da música. Agora, o que a gente tem visto na cidade há muito tempo é um privilégio muito grande para a música cover, né, para o artista que está, na verdade, levado pelas condições do mercado, mas também levado por uma realidade da cidade, de eventos da música autoral não serem tão... não estarem compondo a programação oficial. E aí,
Rubens, eu concordo em parte com você sobre o solstício, mas eu, enquanto músico aqui, produtor cultural aqui de Petrópolis, eu não posso também deixar passar que o solstício ele não incentiva a arte autoral como ele mesmo diz, uma vez que o solstício ele não faz nenhum tipo de remuneração aos artistas. E foi bacana você colocar essa questão do apoio que a prefeitura já deu ao solstício. Eu já tive na equipe da Fundação de Cultura em 2016 e conheci esse apoio e procurei não ficar colocando essa questão na hora de tecer minhas críticas que eu tenho enquanto artista ao solstício, de tipo pontuar o que foi feito. Mas a despeito de tudo que foi feito, o solstício ainda não conseguiu se transformar num promotor da música autoral em Petrópolis, tanto que a maioria dos artistas autorais da cidade vive em grandes dificuldades de continuar produzindo, elaborando seus projetos novos e lançando projetos, porque o artista independente ele não pode disputar um mercado independente, é muito complexo hoje em dia e a produção de conteúdo é fundamental. E a produção de conteúdo ela é cara hoje em dia para você disputar o mercado. Então, assim, quais seriam, você vê alguma potência, alguma forma de também conseguir, inclusive, incentivar essa área, que é a música autoral, porque ela pode trazer outros dividendos para a cidade, uma vez que se um artista vende muitas músicas pela internet, se ele vende muitos shows e ele continua em Petrópolis, ele está atraindo dinheiro para Petrópolis, ele vai contratar uma equipe aqui mais qualificada, né? Vai criar empreendimentos aqui, um estúdio, vai, enfim, montar a sede da empresa dele aqui e essa empresa vai trazer recursos de vários lugares do país. Que eu acho que é o mínimo, na verdade, a gente gastar o dinheiro aqui em Petrópolis, né, como você também colocou. E hoje em dia, nesses últimos 4 anos principalmente, mas ao longo da história recente de Petrópolis, a gente sempre caiu nessa máxima que o santo de casa não faz milagre. E acaba, às vezes, através do mercado da música, tirando mais dinheiro na cidade do que colocando mais dinheiro na cidade, uma vez que um artista grande ganha 10 ou 15 vezes a mais do que um artista local. Então, como que seria essa questão? E também está totalmente ligada a ela, que é um momento muito difícil que a gente vive na cidade, mais um dos momentos muito difíceis, infelizmente, que é o choque de ordem, o toque de recolher, que foi instaurado no centro da cidade e que, com uma ideia, um princípio eugenista, né, um princípio bem racista ali, a gente não pode ter dúvida que é para afastar o jovem periférico que ocupa o centro da cidade para se divertir, porque é o espaço que ele pode encontrar os amigos de outros bairros, e é o espaço que ele pode ir de graça, e é um espaço que tem uma capacidade de comportar essas pessoas circulando, que é a Praça da Liberdade, que é a 13 de Maio, por mais que o trânsito é ruim, né? Mas o trânsito é ruim na Ipiranga todos os dias na entrada e na saída das escolas da Ipiranga e ninguém fala nada. Mas, enfim, o choque de ordem ele acabou ferindo também o mercado musical da cidade, onde várias casas de show foram fechadas e continuam fechadas, mesmo antes da pandemia, e isso diminuiu muito a demanda de trabalho dos músicos e de uma série de outros profissionais que fazem parte dessa escala produtiva aí. Então, seriam essas questões. Muito obrigado. Não, Marcelo, eu acho que a primeira pergunta que você fez eu já respondi. Eu falei para você que, logo no início, lembra? Quando a gente começou a falar que a gente aprende com os nossos erros. Lembra? Lembra que eu falei que às vezes a gente não faz a crítica daqueles conteúdos que chegam para você de cima para baixo, de fora para dentro? Lembra? É isso. Eu acredito que muito dinheiro público você acaba gastando para certos eventos, para certos shows e vai por aí fora, que passam e não deixam nada, enquanto que você poderia estar utilizando esse recurso de uma maneira, produzindo cultura de baixo para cima. Né? Foi exatamente, eu acho que eu tinha te respondido essa pergunta. Se eu entendi o que você colocou, foi isso? Foi. Então, eu acho que eu tinha respondido. Né? E concordo com você. Tá? Com relação a essa questão de choque de ordem, isso tudo, né? Cara, eu volto a dizer, eu já fui jovem. Né?
o Silvio e a Pita, a gente é mais ou menos da geração, mesma geração, sabe que eu já aprontei muito, não tem nem o que ver, né? É a vida, né? E nós, jovens, temos muita energia. É da natureza humana, né? E a gente precisa extravasar. É da nossa natureza. Então, a gente tem que ter, na verdade, né, outras opções de entretenimento. Em 16, você, Marcelo, me ajudou, inclusive, a construir um circuito de produção cultural e entretenimento no Centro Histórico. A gente tinha muita atividade. Então, a gente tinha atividade no Palácio de Cristal, tinha lá o Som Cristal, tinha o Barão de Mauá, também tinha sempre alguma coisa acontecendo, no teatro, na Praça da Liberdade, né? Então, essa energia ela acabava se dissipando um pouco, né? Porque tinha mais opções. Então, o que eu vejo hoje em dia é que, não tendo opção, as pessoas vão lá para 3 de maio, é normal, né? E nós, né, sabemos que isso aí é da natureza humana. O choque de ordem não tem nada a ver, isso aí não existe, isso, né? Isso aí tem que acabar no dia 1º de janeiro, não tem nem que ver. Sabe, a gente vai dialogar. Eu já fui lá na 3 de maio outro dia, fui lá almoçar, jantar, sei lá, fui jantar lá. Eu conversei já com alguns donos dos bares lá, para a gente poder abrir os espaços dos bares e dos restaurantes na parte da tarde, para a gente transformar aqueles espaços em pontos de cultura, para a gente poder oferecer ali oficinas de arte, né, e que as pessoas possam até expor seus produtos que são feitos a partir desse trabalho que é feito na parte da tarde. Eles toparam. Né, que, de repente, você dá um sentido cultural àquele corredor. A gente fala em corredor cultural, mas, porra, né, é mais um corredor de entretenimento, né, que precisa ter um sentido cultural e que na parte da tarde fica vazio. Então, se a gente tiver, né, por parte do poder público, a iniciativa de ir lá, né, e interagir e chamar vocês, né, e fazer essa ponte e fazer com que as coisas aconteçam ali naquele espaço, eu tenho certeza que ali pode se transformar numa grande galeria de arte, não tem dúvida nenhuma. Né? E cabe tudo que está no alcance de cada um, do pensamento de cada um, da ideia de cada um. Eu acredito que as pessoas lá estão muito abertas a esse diálogo. Né? E a gente tem que recuperar, né? Recuperar o teatro, recuperar de novo o Palácio de Cultura, o Palácio de Cristal, enfim, o Centro de Cultura também não está mais servindo à cultura. Então a gente precisa se apropriar novamente dos espaços culturais do Centro Histórico para a gente poder diversificar e criar novamente esse circuito. E com bom conteúdo cultural, musical, né, que eu acho que também é importante. Né? Agora, com relação a essa questão do solstício, né, eu acredito que é mais ou menos isso que você quis falar, é uma coisa meio híbrida, né, meio intermediária entre esse modelo de valorização do artista local e de música não autoral, mas sendo também alguma coisa que não tem essa dimensão de custo administrativo tão alto, entendeu? Eu sou favorável. Sim, sim. A questão que eu tinha colocado, Rubens, é só a respeito de como que esse recurso que é mobilizado pelo solstício, por exemplo, não chega não chega na ponta para o artista, porque o solstício não remunera os artistas que se apresentam no solstício. Tem que ser revisto, isso, concorda? Isso, oi? Tem que ser revisto. Com certeza, não. Eu já tentei dialogar várias vezes com o festival. Sim, mas não é você simplesmente chegar e falar, pô, né, não vamos fazer, porque ele não cumpre uma determinada, digamos assim, prioridade. Eu acho que dá para você caminhar. Não tô defendendo o fim do solstício, não. É só a questão, exatamente essa questão que é muito sensível para quem produz arte autoral, que é como que o recurso chega na ponta. Mas, enfim, desculpe aí que eu já estou me delongando, agora quem está escrita é a Pita. Muito obrigado aí, Rubens, mais uma vez, pela atenção. Pessoal, então uma informação, a última fala é da Pita, a gente já teve contato aqui da equipe do Rubens, que ele tem que ir para um próximo compromisso, então a Pita falando, o Rubens já faz a última resposta e já pode fazer considerações finais. Posso fazer com você, Pita.
Tá, boa noite a todos, boa noite, Rubens, tudo bom? Acho que travou lá. Travou. Estão me escutando? Tudo bem. Sim, estamos ouvindo. Pode falar. Tá. Não, a nossa ideia é trabalhar dentro da necessidade da descentralização da cultura. Mas, junto a isso, a gente também pensa ao contrário, que as pessoas populares e trabalhadores possam também ter acesso à cultura no centro, né? Dentro dos teatros, dos cinemas, da prefeitura e tudo mais. Então, a gente tem uma preocupação de construir a implantação de um Vale Cultura, que poderia ser uma coisa ligada junto com a Secretaria de Educação, junto à cultura e empresas. Você vê a possibilidade da gente fazer essa implantação desse Vale Cultura na sua gestão? Como é que você vê isso? Pito, eu acho que é uma ideia ótima, né? A gente já viu isso acontecer em algumas outras cidades, né, que fala muito aquilo que a gente falou, né, de garantir acesso à cultura às pessoas que não têm dinheiro para consumir cultura. Né? Exatamente. Né, eu estou totalmente aberto, isso vai ser ótimo. Né? O que eu acho que isso tem que caber no nosso orçamento. Né? Se é uma prioridade, isso tem que ser colocado pelo Conselho, tem que ser legitimado pelo Conselho. Né? Aquela coisa que a gente fala da democracia participativa, aquela coisa toda. Vamos legitimar isso por dentro, né? Para a gente poder garantir que isso seja algo que seja discutido pela sociedade. Da minha parte está ótimo, adoro essa ideia, acredito que é possível, viável, né? E um bom instrumento, inclusive, de democratização da cultura. Exatamente. Eu gosto muito disso. Vou pegar uma caroninha aqui, que eu sei que você está com pressa e a gente já está com o tempo final, que sobre a questão da descentralização, a gente teve uma experiência no seu governo, seu primeiro governo, que foi muito interessante, que nós fomos a muitas comunidades fazendo uma ligação com as secretarias, com outras secretarias, a cultura trabalhando junto com a Secretaria de Saúde. Foi muito legal a gente fazendo trabalhos de teatro nas comunidades, com a questão da dengue, a questão do aleitamento nos hospitais, da DST. Foi uma experiência assim, profícua, foi muito bacana isso. Então, mais que uma pergunta, eu estou te estimulando para você retomar esse negócio e fazer a gente pode fazer ligações da cultura com outras secretarias, como transporte, nós fizemos a faixa de pedestre, conscientização da faixa de pedestre, com teatro acontecendo na rua, com cultura de rua ali, os carros parando. Isso foi bacana demais, e isso é uma coisa fundamental a ser retomada. E essa união das secretarias, a gente trabalhar junto com a cultura, da mesma forma que teve o teatro, pode ter dança ligada, pode ter vídeos nesse sentido, fazer a cultura, aí é a cultura trabalhando junto com o seu governo, né? Que a gente espera que seja o próximo, assim. Porque o anterior foi uma catástrofe mesmo, uma catástrofe, né? O buraco não tem tamanho. O buraco não tem tamanho. Então, para te estimular, assim, de retomar esse trabalho, mais de uma forma até mais amadurecida, tudo isso, né? Porque a gente já teve um tempo, dessa união das secretarias junto com a cultura, né? Com o fórum e tudo isso, para desenvolver projetos juntos. Né? E eu acho assim, que o mais importante de tudo isso, né, é a gente estar... É a preocupação que a gente tem, os artistas fundamentalmente têm, e eu gostaria de passar assim, essa vontade que os artistas têm para você, para a gestão futura aí, que é uma grande preocupação, inclusive não só municipal, nossa, mas que é uma preocupação mundial, o que vem pela frente. A gente tem problemas seríssimos a enfrentar pela frente, e eu acho que a prefeitura trabalhando com a cultura, todo mundo vendo isso como uma questão necessária, né, para o desenvolvimento da cidadania, desenvolvimento da cidade como um todo, é importante que tudo isso esteja andando junto, né?
E porque vem muito problema aí pela frente, com questão de desemprego, a questão econômica, né? Então, essa é uma grande preocupação, e a gente está podendo caminhar junto com a prefeitura e podendo todo mundo estar se desenvolvendo e continuando a trabalhar. Eu acho que é isso. O Pita, Silvio, vocês tocaram agora num ponto que eu acho que a gente vai conseguir aqui dar um desfecho, né, a nossa conversa, dando um sentido maior. Eu acho que a gente vai pegar um negócio assim bem interessante como exemplo. Né? Veja bem, cara, vocês tocaram lá atrás, né, nessa coisa toda que a gente fez junto, né, relacionada à intersetorialidade, né, da cultura com as outras secretarias, e que isso ficou, que foi bom. Né? A gente sabe que essa questão, por exemplo, das faixas de pedestre gerou uma nova consciência, né, em relação também àquela questão do DST-AIDS, e vai por aí fora. Né? Eu volto a dizer o seguinte, eu acho que o problema que a gente vai enfrentar, ele vai exigir de todos nós, né, muita disposição, coragem e fé. É o que eu sinto. Né? E eu peço todo dia a Deus, para mim, né, pessoalmente, ter saúde, né, para aguentar o que está por vir. Né? E se Ele me der saúde, eu acho que eu vou. E peço muito, né, que a gente possa estar junto nesse processo, porque sozinho não vai dar. Então, por exemplo, para a gente poder dar um sentido nessa nossa conversa, a gente fala muito da pandemia, né? Que a pandemia ela é uma realidade, que ela mexeu com todo mundo, que ela, de alguma forma, está presente na vida de cada um de nós, que mudou nossos hábitos, né, nosso jeito, nosso convívio, muita coisa. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos gerar essa nova consciência da pandemia, que é isso que a gente não precisa, para a gente ter uma cidade do ponto de vista sanitário segura, para a gente reativar a economia, para a gente fazer com que a atividade econômica volte a funcionar, para a gente poder vender a nossa cidade de novo como uma cidade segura, mas não, segura do ponto de vista de segurança pública, mas segura do ponto de vista sanitário, porque senão a gente não vai trazer ninguém mais para a cidade. Mas eu tenho certeza que vocês, junto conosco, né, têm capacidade de fazer algo diferente, cara. Porque dinheiro para o enfrentamento da Covid vai ter e tem. Então a gente precisa botar a classe cultural toda na periferia dessa cidade para estar discutindo por dentro das escolas também, que a gente vai reabrir as escolas com consciência, com protocolos, né, a gente poder fazer com que Petrópolis seja uma cidade segura e estar discutindo o coronavírus na ponta. E não com a pauta da Globo News. E sim com a nossa pauta, com a nossa visão. Eu tenho certeza que com a presença de vocês, né, com esse conteúdo cultural, né, que vocês têm para discutir algo que seja, né, do nosso cotidiano, eu acho que a sociedade está pronta para fazer essa discussão e absorver isso e gerar essa nova consciência. Quando eu falo da presença de vocês, né, nesse debate, é porque a gente precisa de todo mundo, e vocês são estratégicos para gerar essa nova consciência. Né? Não adianta simplesmente gerar papel, conteúdo, internet, falar mais o que a pessoa tem que estar fazendo. Né? E, de repente, eu acho que, através de vocês, a gente vai ter mais facilidade de se comunicar com o povo. Eu acho que a gente pode fazer algo que seja inédito. Bom pressentimento. Tomara. Estamos torcendo, acho que a gente precisa estar irmanado. Então, vamos pensando junto, né, todos nós. Né? Eu adorei essa coisa do fórum, queria deixar claro para vocês, tá? Adorei isso. Foi o que eu falei, eu estava muito distante com essa coisa da medicina, vida de médico é isso, vida de médico é casa, hospital, hospital, casa. Eu fiquei muito ausente do debate da cidade em todos os aspectos. Mas eu acho que rapidamente eu consegui me atualizar em muita coisa, graças a Deus, né, eu ainda não estou esclerosado. Mas, é verdade, mas eu acho que eu tenho muita coisa ainda para poder absorver do que está presente hoje na sociedade, que eu ainda não consegui absorver tudo. Né? Mas essa questão toda da pandemia, ela está assim, muito no meu DNA, né? Porque foi o que eu falei, eu vivenciei tudo isso agora. Né?
como médico e como paciente, né? Então, eu estou pronto para poder estar ampliando essa discussão e peço para vocês, se tudo der certo agora no dia 29, a gente, a partir do dia 30, eu peço para vocês começarem a gerarem vários projetos para serem apresentados, né, ou através do conselho e passando por dentro do fundo, para a gente já poder financiar, tem recurso de enfrentamento ao Covid com essa pauta, que é a pauta da cidade, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E aí, Diana? Legal. Obrigada. Maravilha. Então, Rubens, a gente te agradece muito pelo diálogo que você fez aqui com a gente, pelo seu tempo, e desejamos muito boa sorte no dia 29, para a sua candidatura. Eu queria só colocar para vocês que, para mim, foi muito importante, né, esse nosso encontro, mesmo sendo virtual, né, que em breve eu tenho certeza que a gente vai fazer esse mesmo encontro de forma presencial, né, com mais calma, né, e a gente vai poder aprofundar mais essa discussão. Mas eu acho que foi válido como um primeiro reencontro, tá? E queria pedir voto no 40, porque voto tem que pedir. Se a gente não pede o voto, as pessoas ficam achando que a gente não é candidato, eu sou candidato, 40. Forte abraço para todos vocês. Eu estou indo para a rua, vou voltar para a rua, cara. Estou cansado, mas vai dar. Fica com todo mundo aí. Valeu.